E que sacrifício estaria eu fazendo? Que caridade estaria exercitando se apenas me dispusesse a empregar o que é supérfluo? De qualquer maneira, esse dinheiro não irá me fazer falta. O que você pensa sobre o dinheiro, Jorge? Perguntou-lhe, agora, a mulher, na certeza que aprenderia algo de muito bom com sua resposta. Penso que lhe seja uma bênção, Dona Mariluce, se bem empregado, assim, como pode nos ser um mal, se mal empregado. Li, certa feita, que muitas pessoas veem o dinheiro como algo que deva ser cultuado, colocando-o num verdadeiro pedestal, como se fosse o que de mais importante existisse na vida, utilizando com a única intenção de sobressair-se perante os demais. E isso é contrário aos ensinamentos de Jesus, porque aquele que deseja ser admirado, o deseja com a intenção de querer colocar-se acima dos outros, muitas vezes, provocando a inveja em seus semelhantes. Não sou contra o fato de se trabalhar para obter um pouco mais de conforto, de poder dar estudo aos filhos, possuir uma condução, mas devemos lembrar-nos sempre que necessitamos auxiliar ao nosso próximo para nos tornarmos ricos espiritualmente, como cristãos. E bendito aquele que emprega o dinheiro para gerar empregos, preocupando-se com seus funcionários e suas famílias, como seu Haroldo sempre o fez. De qualquer forma, mesmo com muito dinheiro, poderemos ser humildes e, se realmente quisermos ser felizes, deveremos fazer todo o possível para nos desapegarmos de tudo o que nos torna dependentes dele. Podemos possuir, mas não podemos ser possuídos pelo que temos. E o dinheiro pode ser transformado numa ferramenta de auxílio, porque ele pode não trazer a verdadeira felicidade, mas a sua falta pode trazer muito sofrimento, no que se refere a necessidades fundamentais como, por exemplo, uma mãe com um filho doente sem a moeda para oferecer-lhe o medicamento necessário, um pai de família desempregado que não tem como dar de comer aos seus. Enfim, devemos ter em mente a importância de nossa responsabilidade em face da moeda que nos sobra. Gostei do que disse, Jorge, concordou Dona Mariluce, e procurarei pensar mais ainda a esse respeito. E sobre a felicidade? Existiria a possibilidade de o homem ser feliz, passando por dificuldades? Perguntou, agora, Isadora. Já vi muitas pessoas, que pouco possuem de material, serem mais felizes do que as que têm muito. E sabe por quê? Simplesmente, porque aprenderam, com a própria vida, que a felicidade pouco tem a ver com contentamentos. Contentamentos? Como assim? Porque a grande maioria de nós age como a criança que ganha um brinquedo novo e fica contente. Mas se trata de uma alegria, um contentamento, passageiros, pois a partir do momento em que se cansa do brinquedo, já deseja outro. Agora, o mesmo não acontece com a felicidade dessa criança, advinda do carinho, da atenção e da dedicação de seus pais. Podemos depreender, então, que a felicidade é perene, mas o contentamento é passageiro. O contentamento pode ser comprado, mas a felicidade não. Li também que a vida não é contra o fato de o homem adquirir contentamentos, mas, sim, contra o seu exagero. E, confundindo felicidade com contentamento, muitas vezes, passa toda a sua vida comprando-os e sempre buscando mais, de uma tal maneira, que nem tem tempo para ser feliz. De outras vezes, procura proporcionar contentamentos à sua família quando o que ela realmente deseja é felicidade. Sabe, Jorge, disse Isadora traço, eu mesma penso ter trocado uma vida que poderia ser muito feliz por breves contentamentos festivos e sociais. Não deve se culpar por isso, Isadora. Até acredito que deva possuir a necessidade dessas descontrações para poder fazer o frente à vida de muito trabalho que leva. Não é condenável se divertir. Talvez o mais errado tenha sido eu, até porque somos todos diferentes uns dos outros e que, por força de uma característica minha, consigo descontrair-me melhor de maneira diferente. Nesse momento, Haroldo olhou bem nos olhos de Jorge e lhe disse: Filho. Posso chamá-lo assim, não? Claro, seu Haroldo. Eu o considero como um segundo pai para mim, e Dona Mariluce, como é uma segunda mãe. Tudo o que você disse hoje, tocou-me profundamente o coração. Tanto que vou procurar ser mais caridoso e procurar por instituições filantrópicas, que sejam realmente sérias, e oferecer meu auxílio financeiro. Pois o senhor não pode imaginar o bem que estará fazendo.
Existem muitas instituições que passam por profundas dificuldades e, por consequência, por muito sofrimento pelo fato de não poderem atender aos que mais necessitam. E são muitos os necessitados. E o verdadeiro caminho da felicidade é esse, o de auxiliar. Você acha mesmo, Jorge? Aprendi no livro e, sempre que posso, falo sobre isso, que a verdadeira felicidade é desejar e alegrar-se com a felicidade do próximo, porque se nos alegrarmos apenas com o que nos acontece de bom, essa alegria seria muito pequena, se comparada à alegria que podemos sentir cada vez do que virmos ou tivermos feito alguém feliz. Isso porque a felicidade que tivermos somente com o que nos ocorre é limitada, mas a felicidade que sentirmos com a felicidade do nosso próximo é uma somatória infinita, haja vista ser infinito o número de irmãos, filhos de Deus. Você realmente acredita que é dessa maneira que se conquista a felicidade, Jorge? Perguntou a senhora. Penso que a felicidade não se conquista, pois ela, simplesmente, é a consequência da felicidade que proporcionarmos ao nosso semelhante. Por outro lado, a dor que impingirmos ao próximo, essa, sim, será conquistada por nós, tornando-nos infelizes. Você está mesmo inspirado hoje, Jorge, exclamou Dona Mariluce. Eu sei que Jorge pensa assim, mamãe. Ele é assim, confirmou Isadora. Nesse momento, Thor começou a latir do lado de fora, e Jorge se levantou. Com licença, preciso ver o que está acontecendo. Então, chegando à porta, virou-se e informou, por favor, vou precisar de alguns minutos. Thor deve estar sentindo minha falta. Mas já? Ele ainda não se acostumou com todas as mudanças. Vou caminhar um pouco com ele aqui no jardim. Fique à vontade, Jorge, disse Isadora. Jorge saiu, e Dona Mariluce se voltou para a filha e lhe perguntou, Isa, você ainda tem a intenção de tentar reatar com ele? Por que me pergunta, mamãe? E foi Haroldo quem lhe respondeu, perguntando-lhe, por sua vez, filha, você estaria disposta a abandonar a sua vida, o seu convívio social, para ir viver com ele em Boaventura? Não sei, papai. Não sei. Então, por favor, filha, pediu-lhe a mãe traço. Não tente nada enquanto não tiver plena certeza. Isadora baixou o olhar e disse, a senhora tem razão. Preciso pensar um pouco mais. Mais tarde, após almoçarem, Jorge assinou os documentos e se despediu, dizendo que iria passar a noite na casa de sua tia Amy e que, no dia seguinte, rumaria para Boaventura, sendo que, antes de partir, recebeu uma promessa de Haroldo e sua esposa, quando este lhe disse, Jorge, por favor, conte com nosso apoio nessa sua bendita tarefa de auxiliar os necessitados. Não poderemos estar presentes, mas gostaríamos de colaborar financeiramente. Muito obrigado pela oferta e pela compreensão pelo que desejo realizar. Quando necessitar, eu os procurarei. E, saindo da mansão, chamou o cão, venha, Thor, ainda temos muito que viajar. 24. Assim que Jorge partiu, Haroldo e sua esposa conversaram por muito tempo com Isadora, aconselhando-a a refletir bastante, antes de tomar qualquer decisão de tentar fazer com que Jorge voltasse para ela, pois ele se encontrava resoluto a levar adiante seus planos em Boaventura. E, com a promessa da filha de que iria analisar a questão por todos os ângulos possíveis, despediram-se. Isadora foi para o quarto e se deitou. Estava exausta e com os pensamentos desalinhados e confusos. Será que seu amor por Jorge seria maior do que todas as conveniências de uma vida social? Seria capaz de sacrificá-la por amor e ir morar com ele naquela pequena cidade do interior? Ou será que conseguiria demovê-lo de seus planos e, talvez, convencê-lo a colocá-los em prática na capital? Isso seria quase impossível, pensou. Jorge se encontra muito disposto a concretizar essa ideia. E a ideia? O que será que ela está representando para ele? Bernardo me disse que eram apaixonados quando estudavam juntos. Bernardo. Oh, meu Deus. Fiquei de ligar para ele. Mas não sei o que dizer. Ainda não decidi nada. Mas tenho de falar com ele. Onde será que coloquei o seu cartão com o número do telefone? Isadora remexeu em sua bolsa até encontrar o cartão, ficando a olhá-lo. Um homem asqueroso e, com certeza, perigoso. Deve estar cego de amor e paixão por Aide.
Será que ele será capaz de fazer algum mal a Jorge? Preciso ter cuidado com o que irei falar. Mas tenho que resolver logo isso. Apanhou o telefone e digitou o número. Tomara que não atenda. Alguns poucos segundos se passaram e... Alô? Senhor Bernardo? Sim, ele mesmo. Aqui é a Isadora. Oh, dona Isadora, como vai a senhora? Não imaginei que já fosse me telefonar. Acabei de falar com Jorge aqui em minha casa. Ele ainda está aí? Perguntou Bernardo, sem incomodar-se em esclarecer, porque não se encontrava surpreso pelo fato de Jorge ter ido lá, fato que soubera através de Aide. Já foi. Vai dormir na casa de sua tia, em Campo Alto, e amanhã seguirá para Boaventura. E, então, deu tudo certo. Bem, falamos-nos, mas não tive ainda a oportunidade de tocar naquele assunto, apesar de que imagino que, logo, poderei ter algum sucesso, mentiu Isadora, pois resolvera que o melhor seria ganhar algum tempo. E quando isso acontecerá? Perguntou o homem, contrariado, mas disfarçando. Ainda não sei, senhor Bernardo. Qualquer dia destes, irei até aí. Não gostaria de esperar tanto, dona Isadora. Estava muito esperançoso com essa viagem dele até a sua casa. Nem tudo pode ser como a gente deseja, senhor Bernardo. Sabe, dona Isadora, eu poderia dar-lhe uma ajuda. Ajuda? Isso mesmo. Se a senhora autorizar-me, poderei fazer com que Jorge e Aide percam o interesse um pelo outro. E como o senhor faria isso? Bem, tenho meus métodos. Posso criar uma história na qual os dois acreditem e acabem por fazê-los perder o mútuo interesse. Não gosto nada disso, senhor Bernardo. Mas gostaria que Jorge voltasse para os seus braços, não? Gostaria, mas que fosse de livre e espontânea vontade dele, não através de uma mentira, se é que seria algo assim que o senhor estaria pretendendo criar. Além do que, não quero que nenhum dos dois venha a sofrer com isso. Talvez apenas um desgosto, uma decepção, o que seria o melhor para nós dois, pois poderíamos consolá-los, dando-lhes o braço amigo. Mas o que pretende fazer? Perguntou a mulher, agora, já um pouco interessada. Tenho uma ideia, mas não posso lhe falar no momento, porque ainda tenho que desenvolvê-lo um pouco mais. Sem nenhum tipo de violência, senhor Bernardo. Dona Isadora, sou um homem, muitas vezes, grosseiro, mas não violento, e nem teria coragem de machucar ninguém, quero dizer, fisicamente. Até porque, Jorge teria que estar intacto quando voltasse para a senhora, e Aide também. E, então? Não sei, senhor Bernardo. De qualquer maneira, antes de o senhor colocar em prática esse seu método, gostaria de saber mais sobre ele. Sem isso, não aprovarei nem o apoiarei. Pois lhe dou minha palavra que a senhora ficará sabendo de tudo, assim que eu tiver tudo planejado. Mas poderei aceitar esse seu plano, ou não. Deixarei a senhora à vontade. Mas não posso perder muito tempo, pois Jorge comprou um terreno, aqui, que me interessa muito, e somente ele indo embora, talvez concorde em vendê-lo para mim, apesar de que penso que não o fará. E por quê, senhor Bernardo? Perguntou Isadora, fingindo nada saber, para ver o que ele diria. Não poderei lhe revelar, mas posso dizer que desejo muito essa área. Ele não lhe disse nada sobre o porquê de tê-lo comprado? Disse. E esse é um dos motivos pelos quais, talvez, eu concorde com o que o senhor está pretendendo fazer, desde que não seja nada violento. E que motivo é esse que a leva a ficar tentada a concordar com o meu plano de separá-los? Porque se ele construir o que está pretendendo, nada o fará sair dessa cidade. Construir? Mas o que ele está querendo construir naquele local? Por acaso, seria um posto de combustível? Posto de combustível? Não, senhor Bernardo. Ele pretende construir um tipo de barracão e fundar uma instituição de assistência a moradores de uma vila pobre. O que a senhora está me dizendo? Uma instituição filantrópica? Sim, foi o que eu disse. Então, não podemos perder muito tempo, dona Isadora, porque se ele chegar a fazer isso, com toda certeza vai querer residir aqui e o que é pior, com a minha Aide. Tenha calma, senhor Bernardo. O senhor está me parecendo muito furioso. Bernardo, então, procurou controlar-se e disse, da maneira mais serena que podia.
A senhora me desculpe, dona Isadora. Não estou nervoso. Somente fiquei preocupado. Bem, vou pensar na minha ideia e, assim que desenvolvê-la. Ah, sim, vou precisar do número de seu telefone celular para falar com a senhora. Isadora pensou um pouco e decidiu informar-lhe o número. Eu ligo para a senhora, dona Isadora. Passar bem. Até mais, senhor Bernardo. Assim que desligou, Isadora se encheu de preocupações. Meu Deus! Será que estou fazendo certo? Esse homem, no fundo, está me parecendo perigoso. O que será que ele estará planejando? E para acalmar-se, justificou para si mesma: bem, se eu não gostar da ideia, direi a ele que não concordo e que não o apoio e, se for alguma coisa que eu achar pesada demais, conto tudo a Jorge. De qualquer maneira, poderá até dar certo. E se Jorge voltar para mim? Diabos, esbravejou Bernardo, Jorge quer construir no terreno, apesar que isso é o de menos, agora, para mim. O mais importante é tentar separá-lo de Aide, mesmo porque se ele fundar essa instituição, daí que não sairá mais daqui a perderei para sempre. Miserável. Porque teve que voltar. Mas e se a Isadora não concordar com o meu plano? Bernardo, cuidado com essa mulher. É isso mesmo, vou colocá-lo em prática e depois digo a ela ou apenas lhe comunico quando tudo estiver terminado. Achei Isadora muito triste, falava Jorge, como se estivesse conversando com seu cão, enquanto dirigia em direção a Campo Alto, pois havia combinado com sua tia de passar a noite lá, depois de grande insistência dela ao telefone. Isadora parecia estar querendo me dizer algo. Sabe, Thor, chego a pensar que ela se arrependeu de ter pedido a separação. O que acha, Thor? E o cão deu uma latida, não porque tivesse entendido a frase de seu dono, mas porque assim o fazia toda vez que havia uma entonação de interrogativa, seguida de seu nome. Sobre algumas outras palavras, por certo, havia aprendido o significado. Sabe, Thor, eu senti muito quando nos separamos, porque gostava muito dela, mas o amor verdadeiro, aquela chama que deve existir entre um casal, já havia desaparecido há algum tempo. De qualquer forma, eu teria continuado com ela para o resto de minha vida, com amor também, mas com um amor diferente. Queria me satisfazer muito bem, mesmo sacrificando-me um pouco com as suas festas, mas seria bom também se ela abdicasse um pouco de algumas delas em favor de nosso relacionamento. Mas não quis e preferiu o divórcio. O que posso fazer? Jorge pensou mais um pouco e continuou a falar com o cão. Mas, agora, Thor, tudo mudou e pensou até que Isadora ia falar alguma coisa e só não o fez porque ele disse ter comprado o terreno, por ter falado sobre os meus planos e que, obviamente, iria morar em Boaventura. Com certeza, ela não iria querer voltar comigo e morar lá. De qualquer maneira, parece que voltei a viver, a encontrar uma alegria muito grande, pois voltei, realmente, a amar. Sabe, Thor? Agora, um ganido mais leve, pois a entonação foi mais fraca. Estou apaixonado. Apaixonado como nunca estive antes, mais ainda do que quando era adolescente. Aide, Thor. Aide. Outro latido, agora, um pouco mais forte. Não vou dizer que me arrependo pelo que vivi durante todos esses anos, desde que iniciei meu namoro com Isadora. Cheguei a amá-la e, não fosse ela, não teria condições de realizar o que estou planejando. Sinto pena dela, se porventura estiver pensando em voltar a viver comigo, mas penso que ela irá encontrar alguém melhor do que eu. Alguém que lhe seja uma companhia constante naquilo que mais gosta, e que não critico, porque cada um tem suas próprias preferências. Também posso ser alvo de críticas por gostar mais do sossego de um lar. De qualquer forma, peço a Deus que ela, realmente, encontre um bom homem, que a faça muito feliz, assim como tenho certeza de que serei com a Ade, quer dizer, se ela me quiser. Você está me ouvindo, Thor? Brincou. 2 latidos. Obrigado pela paciência em me ouvir, meu bom amigo. Permaneceu por alguns segundos em silêncio, e Thor já estava começando a relaxar para dormir quando Jorge continuou. Se quer saber, Thor, não quero forçar nada, sem antes ter plena certeza de que a Aide se interessa por mim, que me ama. Aí, sim, poderei declarar o meu amor por ela. E vou ter que pedir a sua mão para Milena, não é, Thor?
Também quero ser um ótimo amigo de Isadora e de seus pais. O que acha, Thor? Mais uma vez, obrigado pelo apoio, companheiro. Mas um bom tempo de viagem, e Jorge chegou na casa de sua tia, que nem acreditava que seu sobrinho querido já havia chegado. Abraçou-o ternamente, fez muitos afagos em Thor e, satisfeita, viu confirmada a promessa dele em passar a noite em sua casa. Jorge, então, telefonou para Aide. Oi, Aide. É Jorge. Já estou na casa de minha tia em Campo Alto. Amanhã, bem cedo, irei para Boaventura. Que bom. E como foi na capital? Correu tudo bem. Almocei com Isadora e os pais dela, assinei os papéis e vim para cá. A que horas pensa em chegar amanhã? Pretendo ir bem cedo, quer dizer, se tia Emma permitir que eu vá sem almoçar com ela. Vamos ver. Ela está tomando banho agora. E Thor? Manda um abraço para você e para Milena, brincou. Outro para ele, Jorge, e um bem apertado para você. Meu e de Milena. E, por favor, diga à sua tia Emma que estamos lhe enviando um abraço também. Eu direi, Aide. Então, até amanhã. Até amanhã. Estamos com saudade. Eu também. Emma acabara de sair do banho e viu quando Jorge desligou o telefone. Falou com Aide? Acabei de falar, e Aide e Milena lhe enviaram um abraço. Quando encontrá-las amanhã, diga que estou lhes enviando um grande beijo. Lembrei-me de uma coisa. Uma moça ligou, procurando por você. Uma moça. Disse que era sua amiga. Ela lhe disse o nome? Não me lembro, Jorge, mas penso que não. É engraçado. Não me lembro, tia, de ter informado o número do seu telefone para alguém, a não ser para a Aide. Isadora também o tem. Não era Isadora. Não. E o que essa moça queria? Ela me disse que precisava falar com você amanhã e gostaria que eu lhe desse o número do telefone de Aide. E a senhora lhe informou? Sim, Jorge. Por quê? Não podia. Não há mal nenhum, tia. Só não estou conseguindo imaginar quem poderia ter ligado, até pelo fato de estar sabendo que eu me encontro hospedado lá. 25. Eram 10 horas da noite quando o telefone tocou na casa de Aide. Alô? Alô? Quem fala? Com quem você deseja falar? Perguntou Aide. Era uma voz feminina que lhe falava do outro lado da linha. Quero falar com Jorge. Ele não está. Quem quer falar com ele? Emagou. Quem lhe deu este número de telefone? Foi a tia dele, hoje à tarde. Eu disse a ela que telefonaria amanhã, mas resolvi ligar agora. Bem, Jorge ainda não chegou. Talvez chegue amanhã. Você quer deixar algum recado? Perguntou Aide que, propositadamente, não lhe informou que Jorge se encontrava na casa da tia, no intuito de saber quem seria aquela mulher e o que desejava. Diga-lhe que Margot ligou e, por favor, peça-lhe que entre em contato comigo. Ele sabe o meu telefone. Já faz alguns dias que não nos falamos. A propósito, ele conseguiu comprar um terreno aí. Terreno? Por que quer saber? Ele comprou? Escute, Margot, você disse que faz alguns dias que não fala com ele, mas Jorge resolveu comprar um terreno ontem. Resolveu ontem, entendeu? Como ficou sabendo sobre essa compra? Acontece que ele foi para Boaventura com finalidade de comprar esse terreno. Não é um terreno que está localizado numa vila muito pobre? Sim, ele comprou e até já concluiu o negócio no cartório daqui, respondeu Aide, na intenção de saber mais. Mas se Jorge teve a ideia de comprar aquele terreno no dia anterior, como essa mulher, que disse fazer dias que não tinha contato com ele, poderia saber sobre isso. Você disse que Jorge veio para Boaventura já com a intenção de comprar um imóvel. Não. A intenção era de comprar justamente esse que fica nessa vila pobre. Não foi lá que ele comprou? Foi, respondeu Aide, visivelmente atônita com essa informação mas não estou entendendo. Afinal de contas, quem é você? Já lhe disse que me chamo Margot e, por favor, não se esqueça de lhe dizer que fiquei muito contente por ele ter conseguido adquirir esse terreno. Realmente, ele terá muito valor daqui a 1 ou, no máximo, 2 anos. Porque ele vai valorizar tanto. Jorge não lhe contou? Falou qualquer coisa sobre isso, mas não prestei muita atenção, mentiu Aide,
com receio de que a mulher não lhe respondesse à sua pergunta. Bem, não sei se lhe deveria contar, mas se ele já lhe falou alguma coisa a respeito e se o negócio já foi fechado, não vejo mal algum. O que acontece é que vai passar uma estrada por detrás desse local, que ligará duas importantes rodovias e esse é o único terreno do lado dessa estrada, pois, com exceção dele, o restante do trajeto dessa via se encontra margeado por área de preservação ambiental. Sabe do que estou falando, não? Sei, sim. Então, ele será muito valorizado, é óbvio. Afinal de contas, haverá um grande fluxo de veículos que economizarão uma boa quilometragem e, talvez, um posto de combustíveis. Com certeza. E Jorge sabia disso, não? Pois ele foi até aí para comprar esse imóvel por qualquer preço. Mas, diga-me uma outra coisa, ninguém aqui em Boaventura estaria sabendo disso. Nem o prefeito da cidade? A mulher riu do outro lado. Ninguém. Jorge ficou sabendo através de um amigo político que lhe devia um favor. Mas isso é um segredo, e somente nós duas estamos sabendo, hein? E quem é você, Margot? É parente de Jorge? Parente? Não, não sou parente. Digamos que somos grandes amigos. Amigos íntimos, se é que me entende. Bem, tenho que desligar e não se esqueça de lhe dar os parabéns. Diga-lhe também que lhe envio um abraço e que me ligue. Tchau. Como é mesmo seu nome? Aide. Tchau, Aide. Tchau. Aide ficou paralisada, estática, e até tentou voltar a falar com a mulher. Alô? 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 Mas ninguém respondeu. Margot já havia desligado. Aide se deixou cair pesadamente, lívida mesmo, numa das poltronas da sala, e sem conseguir raciocinar direito no que aquela mulher lhe revelara. Parecia que o mundo havia desaparecido debaixo de seus pés. Milena entrou no exato momento em que a mãe se sentara e, percebendo a sua fisionomia, perguntou-lhe, preocupada, o que aconteceu, mamãe? Quem estava ao telefone? Aide se limitou a olhar para a filha, sem conseguir emitir um só som, uma só palavra. Milena se acomodou no braço da poltrona e, enlaçando-a pelos ombros, insistiu, mãe, o que foi? Fale alguma coisa. Nem sei o que dizer, filha, porque nem sei o que pensar. Alguma coisa a ver com Jorge? Sim. Tudo a ver, mas é inacreditável. Não posso aceitar. Conte-me, mamãe. E aí dele narrou toda a conversa que tivera com Margot. Tinha na filha, apesar de seus apenas 17 anos de idade, uma boa ouvinte e, muitas vezes, uma boa conselheira. O que acha disso, filha? Muito estranho. É algo que não dá para acreditar, mas tudo se encaixa. Jorge lhe disse que somente ontem tivera ideia de comprar o terreno, mas essa Margot falou que já sabia e até apontou o grande motivo desse interesse. Mas há alguma coisa que não está se encaixando, mãe. O que, filha? Não dá para imaginar Jorge fazendo isso. Por que motivo iria enganar você? Porque iria inventar a construção de uma edificação para atender aos pobres. Para que faria a distribuição das cestas de alimentos. Talvez, porque imagina vir a precisar do auxílio daqueles moradores, até mesmo para alguma construção. Mas não precisaria inventar tudo isso. Bastava dizer que comprara aquele terreno, porque via nele um bom negócio, que ouvira dizer que por ali passaria uma estrada e que queria ajudar aquelas pessoas e contratá-las para o serviço. Não haveria nada demais. Eu compreendo tudo isso, Milena. Mas por que mentiu? E não posso acreditar que ele tem algum negócio escuso. Vai perguntar-lhe, mamãe. Não sei o que fazer, Milena. E depois? Essa Margot disse que era uma amiga íntima dele, dando a entender que essa intimidade seria mais do que uma simples amizade. E se ela sabia? Se ele já havia confidenciado a ela? Quem é essa mulher? Terá que tocar nesse assunto com ele, mãe. Vamos ver, Milena. Vamos ver. No dia seguinte, Jorge chegou a Boaventura por volta das 2 horas da tarde, presumindo que nem Aide nem Milena estivessem em casa e também não quis lhe telefonar, pois não desejava interromper o seu trabalho. Então, foi até o banco e, verificando que o seu cheque já havia sido cobrado, dirigiu-se até o cartório, cujo funcionário, muito solícito, telefonou para o proprietário do terreno,
pedindo-lhe para que viesse assinar a escritura, juntamente com a esposa, no que foi atendido prontamente. Após tudo legalizado, Jorge se despediu e resolveu ir para a casa de Aide. Ao chegar, quem o atendeu foi Milena. "Oi, Jorge", cumprimentou ela, da porta. "Oi, Milena. Tudo bem?", perguntou, notando, pelo semblante da jovem, que alguma coisa havia acontecido. "Podemos entrar?" "Oh, sim", respondeu, não conseguindo disfarçar uma certa relutância, que não passou despercebida por ele. "Espere um pouco. Vou apanhar a chave do portãozinho." "Do portãozinho", pensou Jorge. "Poderia abrir o portão maior para que eu entrasse com a Kombi. O que será que está acontecendo?" Nisso, Milena retornou com a chave e, encabulada, perguntou-lhe, enquanto ele tirava Thor da perua, deixando lá sua mala: "Quer que eu abra o portão maior?" "Agora não, Milena. Talvez eu tenha que sair ainda", mentiu, para não piorar mais as coisas para a jovem, ainda encabulada. "Entrem, então." "Oi, Thor." E fez vários afagos no cão. Jorge entrou e se sentou na varanda, com Thor a seus pés. "Não quer entrar na sala?" perguntou Milena, agora um pouco mais à vontade, apontando para a porta. "Obrigado, mas prefiro ficar um pouco aqui fora." "Como foi de viagem?" "Foi tudo bem. E vocês? Estão bem? Quero dizer, você e sua mãe." "Tudo bem, se me dê licença, vou voltar aos meus estudos." Jorge, então, cerrou os olhos e fez sentido a oração, rogando ao alto que auxiliasse as duas, porque estava percebendo uma pesada vibração naquele momento. E, por força de sua prece, não demorou quase nada, e 3 espíritos, trabalhadores do bem, aproximaram-se, acompanhados por Jamil e Elisa. Enquanto seus pais se aproximavam dele, aplicando-lhe passes reconfortantes, os outros 3 entraram na casa, logo deparando-se com 2 entidades, daquelas que se comprazem em trabalhar para o mal, com certeza, cumprindo ordens de alguma facção inimiga de Jesus. Quando esses 2 espíritos conseguiram visualizá-los, levaram grande susto, demonstrando, em seguida, enorme animosidade. "O que estão fazendo aqui? Este lugar é nosso. Temos um trabalho a fazer. Queremos apenas ajudá-los." "Ajudar-nos? Não queremos ajuda de vocês. Não queremos nada e nem precisamos de nada das luzes, como vocês são conhecidos. Vão embora." "Tenham calma, meus irmãos. Não somos seus irmãos. Mesmo que não queiram, são nossos irmãos, porque somos todos filhos de um mesmo Pai, que é Deus. Não acreditamos nesse Deus de vocês. Nem nele nem em Jesus. Somente queremos libertá-los." "Libertar-nos? Ah! 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 E poderiam nos dizer de que ou de quem iriam nos libertar? Não somos prisioneiros. Veio alguma algema, correntes, ou outro tipo qualquer de amarra em nós. Vemos as amarras do sofrimento. Vemos as amarras da revolta, do ódio. Vemos as amarras do temor que sentem por aqueles que os comandam. Ninguém nos comanda, não. E por que estão aqui? Poderiam estar fazendo algo melhor em outro lugar. Queremos nos vingar, por acaso, conhecem Jorge? Aide? Milena? Conhecemos o homem, e ele é nosso inimigo. O que foi que ele fez a vocês? Está se metendo onde não é chamado. Na vila? Isso mesmo, na vila. E por qual motivo não desejam que ele auxilie aquelas pessoas pobres e sofridas? Quem ele pensa que é? Apenas um filho de Deus que quer servir a Jesus, para poder encontrar a paz e a felicidade. Isso não existe, berrou o outro. Ah, você também fala? Perguntou o espírito do bem, com muito carinho, sem nenhuma conotação de ironia ou de afronta. Falo, não. Ajo, mas não em seu próprio benefício. O que sabe de mim? O que sabe sobre nós? Sei que sofrem. Sei que já não aguentam mais o que fazem. Sei que têm medo. Sei que se encontram sedentos de amor, de carinho, de amizade sincera. Sei que sentem saudades. E sei que quando estão enfurnados no mais baixo grotão das entranhas da terra, na completa escuridão, derramam lágrimas. Quem lhe contou? Nesse momento,
A entidade espiritual percebeu que acabara de confessar que chorava e tentou encontrar uma forma de consertar o que perguntara, mas o espírito benfeitor tomou a dianteira e lhe respondeu: sua mãe. Minha mãe. Não meta minha mãe nessa história. Além do que, não acredito em vocês. Sua mãe chora por você e por seu irmão. Assim como sei que vocês dois foram irmãos na última encarnação, não foram. Você sabe tudo, é? Quem é você? Um feiticeiro? Não, meu irmão, sou apenas alguém que quer trabalhar para Jesus, apesar de todos os meus defeitos e minhas falhas. Não acreditamos no que diz. Você quer nos envolver com a sua lábia. Aliás, estamos percebendo que vocês três estão nos retirando as forças. Estamos nos sentindo muito enfraquecidos. Parem com isso. Vocês não estão ficando fracos. Apenas estão ficando mais calmos. E por que estamos ficando mais calmos? Perguntou, agora, o outro, já com algumas lágrimas nos olhos. Porque sua mãe se encontra bem ao lado de vocês. Afague os cabelos de ambos e lhes beije a face, rogando que a deixem ajudá-los. Ela também sabe que se encontram por demais cansados dessa vida que levam a serviço do mal. Não acreditamos nisso. Pois, então, acompanhem-me numa prece e poderão vê-la e senti-la. Temos vergonha de que ela nos veja assim, com esta aparência, com estes trapos com que cobrimos o nosso corpo. Mas é muito tempo ela os vê, pois não desistiu um só segundo de salvá-los dessa vida de sofrimento. Por favor, cerrem os olhos e pensem em Jesus, na maneira como podem se lembrar de sua imagem, seja num quadro, seja numa ilustração. Mamãe tinha um quadro em nossa casa. Pois, então, procurem mentalizar essa imagem. E vamos orar a Deus, nosso Pai e Criador, e a Jesus, nosso querido Mestre, para que os abençoe e permitam que, neste momento, em que se encontram tocados pela saudade materna, possam ver a querida mãezinha. E, nesse preciso instante, a cena foi de muita emoção, quando aquelas pobres entidades, obrigadas a praticar o mal, conseguiram ver a mãe que os abraçava e fazia sentido a prece de agradecimento, levando-os, em seguida, com ela. Os espíritos, então, saem da casa e, juntamente com Elisa Jamil, oram mais uma vez, solicitando proteção para aquele lar. Milena, sem saber o porquê, dirigiu-se até a varanda e ficou a olhar para Jorge que, com os olhos cerrados, parecia encontrar-se em prece. E ela não pôde deixar de sentir uma calma, uma paz e uma tranquilidade invadir-lhe todo o ser naquele momento, somente interrompida pela chegada de Aide que, nervosa que ficara o dia todo, quando vê Jorge e a filha, também se acalma, apesar de manter ainda todas as dúvidas a respeito do estranho telefonema de Margot. Oi, Jorge, cumprimentou, já perto da varanda, quando ele se levantou para beijar seu rosto, como era costume, toda vez que se encontravam. Porém, desta vez, apesar de Aide corresponder, educadamente, ele percebeu que foi um gesto muito rápido e sem a empolgação de sempre. Você não quer entrar? Creio que devemos conversar, não? Sim, respondeu Aide, tristemente. Milena, pode nos deixar a sós por uns momentos? Vou para o meu quarto. Entra aqui, Jorge, convidou, polidamente. Jorge atendeu e se sentaram cada um em uma poltrona da sala de estar enquanto Thor permanecia na varanda. Aide, iniciou Jorge a conversa estou percebendo alguma coisa estranha em você e em Milena. Não estou reclamando, não, por favor, entenda-me. Milena me tratou muito bem, mas percebi algo. E agora você chegou, e não sei se é impressão minha, mas sinto que aconteceu alguma coisa. E, sinceramente, não faço a menor ideia do que se trata. Ontem, você estava tão alegre ao telefone. Aide permaneceu por alguns segundos em silêncio, procurando as palavras certas e lhe perguntou, o que está escondendo de mim, Jorge? Escondendo, Aide? Não estou escondendo nada. Por que me pergunta isso? Tem certeza, Jorge? É claro que tenho certeza. Mas, afinal, o que aconteceu? Por que você comprou aquele terreno? Por que comprei aquele terreno? Repetiu a pergunta, até para entendê-la melhor. Comprei porque quero construir uma instituição para auxiliar aquelas pessoas necessitadas que ali vivem. Por que a pergunta? Não há nada além disso, Jorge.
Continuou sem entender. Aide. Por favor, seja mais clara. O que está acontecendo? Aide raciocinou mais um pouco e fez a pergunta que não queria fazer. Você conhece Margot, Jorge? Margot? Sim, Margot. Não conheço ninguém com esse nome, Aide. Não conhece mesmo, Jorge? Estou lhe dizendo. Nunca ouvi falar. Por que está mentindo para mim? Perguntou, agora, com os olhos marejados de lágrimas, num misto de decepção e uma ponta de revolta. Não estava acreditando nele, pois todas as evidências falavam mais alto. Aquela mulher sabia que ele iria comprar o terreno. Forneceu até detalhes do local e o porquê do interesse na compra. Não estou mentindo, Aide. Por favor, explique-me o que está acontecendo ou o que aconteceu para que eu possa esclarecer. Não acredito em você, tudo bem, Aide, insistiu Jorge, com muita calma na voz. Vamos fazer o seguinte, você está muito nervosa, e eu nem sei do que está falando. Penso que seja melhor eu ir embora para que você pense melhor e, finalmente, revele por que está fazendo isso comigo. Estou fazendo com você, Jorge? Ou você está fazendo comigo? Mamãe, chamou Milena, entrando na sala, atraída pela voz alta e nervosa de Aide. Jorge se levantou e lhe disse, Aide, eu me vou. E vou aguardar até que você decida me dizer sobre o que está falando. O que está deixando tão revoltada desse jeito? E, não se contendo, confessou, eu a amo, e só lhe peço que não me deixe sofrer e que não sofra por algo desconhecido para mim. Aide se limitou a baixar o olhar e aguardar que ele se retirasse. Jorge saiu, chamou Tora e partiram, deixando as duas a sós. Mamãe, o que aconteceu? Perguntou, abraçando-a. Aide soluçava. Ele está mentindo para mim, Milena. O que ele disse? Que apenas comprou o imóvel para construir uma instituição de auxílio. E quanto a essa mulher, Margot? Disse que nunca ouviu falar de alguém com esse nome. Acho tudo isso muito estranho, mamãe, porque não sou capaz de imaginar Jorge fazendo algo de errado, mentindo para você. Mas ele está mentindo, Milena. Ele está mentindo. 26. Jorge, bastante preocupado com o que estava acontecendo, principalmente por não poder se defender do que nem sabia o que seria, rumou até a casa de Dona Olga na vila. Oi, Jorge, tudo bem? Mais ou menos, Dona Olga. Será que seria possível estacionar minha Kombi defronte de sua casa? Eu e Thor teremos que dormir aqui, e penso ser este um lugar bastante seguro. Pois é claro, Jorge, e não precisa estacionar na rua. Pode estacionar aqui deste lado da casa. Faz parte do meu quintal, respondeu a mulher, sem perguntar o motivo, sentindo que aquele não era o momento adequado para lhe fazer perguntas, apenas o de auxiliá-lo. Deus lhe pague, Dona Olga. A senhora está me ajudando muito. Se quiser tomar um banho, Jorge, pode usar o meu banheiro. É ali, daquele lado de fora de casa e também com água fria. E não precisa se preocupar com a água, porque não pagamos. Nem temos medidor, pois a prefeitura não nos cobra. Está ótimo, Dona Olga. Estou precisando de um banho, sim. Mesmo com água fria. Posso colocar a manta do Thor aqui? Certamente, Jorge. E seu Joaquim? Vai conseguir entregar os alimentos? Vai, sim, Jorge. Na sexta-feira, tudo estará aqui, mas teremos que dividir e colocar os mantimentos nas sacolas. E essas sacolas? Onde posso comprá-las? Seu Joaquim já providenciou isso também e virão junto com os mantimentos, sendo que serão incluídas no preço total. Se você concordar. Tudo bem. Com o tempo, organizaremos melhor. E onde poderemos armazenar tudo quando chegar? A senhora tem algum lugar? Estava pensando em usar este quartinho aqui da frente. E a senhora teria onde colocar o que tem dentro dele? Dona Olga deu uma divertida risada e respondeu, não se preocupe, Jorge. Não tenho quase nada ali. O que eu preciso é fazer uma faxina nele, jogar uma água, entende? Posso ajudá-la e quero alugar esse quartinho. Alugar? Enquanto eu não construir o barracão no terreno, pretendo alugar um local para guardar os mantimentos. E como a senhora tem esse lugar, gostaria de alugá-lo da senhora. Não está pensando em pagar-me, não é? Já está fazendo muito e sei que irá fazer muito mais por nós.
É o que pretendo, Dona Olga, se Deus permitir, mas quero que aceite, até porque já está trabalhando para a instituição, não é? Já começou a tomar nota dos nomes e dados pessoais dos moradores? Comecei ontem, Jorge. Na sexta-feira, você terá todos esses dados. Mas, voltando ao aluguel. Estamos combinados, Dona Olga. Ah, e pensei também se poderia permitir que eu almoçasse com a senhora. Comprarei o que for necessário. O que me diz? Você quer almoçar comigo, aqui, nesta casa tão pobre que, há anos, não vê uma pintura. Ela é limpa, mas está muito feia. Pois pode acreditar, Dona Olga, aí, se está bom para a senhora, estará melhor para mim. Nesse preciso momento, ouviram gritos na rua, e um homem, completamente nu, tentava correr, de um lado para outro, mas só conseguia um arremedo de corrida, devagar, quase caminhando, e bastante assustado. Pare, Benício, volte para casa. Espere, gritava um casal, chamando-o. E quando ele ia passar pelos dois, Dona Olga entrou na frente dele, tomando-o pelas mãos. O homem, de cabelos desalinhados, dentes bastante estragados, barba por fazer e muito mal cheiroso, ajoelhou-se à frente dela, apenas emitindo sons guturais. Parecia estar querendo dizer alguma coisa, mas não conseguia se fazer entender. Nisso, a mulher e o homem, que estavam em seu encalço, chegaram e, abraçando-o carinhosamente, fizeram-no levantar-se. O que ele tem? Perguntou Jorge. É parente de vocês? E a mulher lhe respondeu com muita tristeza no olhar, não sabemos. Já faz uns 4 anos que ele apareceu na vila. Dormia junto ao rio e vinha até aqui apenas para pedir comida, apenas com gestos. Um dia, choveu muito forte, e eu e meu marido resolvemos ir buscá-lo e levá-lo para um ranchinho que temos no quintal de nossa casa. Ele não raciocina direito. Às vezes, até fala um pouco, mas é raro. Pelo que descobrimos, ele não sabe mais quem é. E tem alguns ataques. Ataques? Já precisamos amarrá-lo para que não viesse a ingerir as próprias fezes. Meu Deus, exclamou Jorge. Ele precisa de tratamento, precisa ser internado. Além do mais, é difícil para vocês também. Precisa, sim, mas já fomos atrás disso e nada conseguimos. E onde pretendiam interná-lo? Em Campo Alto. Em Campo Alto. Mas lá oferecem esse tipo de tratamento. Sim, junto ao hospital há uma ala para pessoas assim, como Benício. Como sabem o nome dele? Porque encontramos um documento em seu bolso. Mostramos a ele, mas não pareceu nem um pouco interessado e nós guardamos esse documento. Precisa urgentemente de internação e de medicamentos, insistiu Jorge. Seria bom, mas o que podemos fazer, a não ser cuidar dele como podemos? E Jorge se comoveu imensamente com a disposição daquele casal, já de meia idade, em cuidar daquele infeliz. Bem, vou ver o que posso fazer, disse, decidido. E retornou com Dona Olga, que lhe perguntou, terá solução, Jorge? Vou tentar, mas, engraçado, esse homem não me é estranho. Sua fisionomia. E esse nome, Benício. Acha que o conhece? Não consigo me lembrar. Após o jantar, Jorge fez uma tentativa, ligou para o Dr. Mendonça, sogro de Aide. Dr. Mendonça. Aqui é Jorge. Nos conhecemos na casa de Aide. Oh, sim, Jorge. Sei quem é, ó bom samaritano. O que é isso, doutor? Pensa que não leio o Evangelho? Você fez com o pobre velho o que o bom samaritano fez na parábola de Jesus. Não fiz mais do que minha obrigação, doutor, explicou-se, com muita humildade. Mas em que posso servi-lo, Jorge? Doutor Mendonça, fiquei sabendo que aí, em Campo Alto, há um anexo ao hospital que funciona como uma clínica psiquiátrica. Sim, e eu sou um dos conselheiros da instituição. Você está precisando de alguma coisa com relação a essa clínica? O que acontece é que eu estou procurando auxiliar os moradores de uma vila muito pobre aqui de Boa Ventura e me deparei com um senhor que presumo necessitar ser internado. Ele não sabe quem é, não tem noção das coisas, vive quase sempre nu e quem está cuidando dele é um casal que não tem condições para isso, apenas são muito caridosos e vejo neles os verdadeiros cristãos.
Então, gostaria que o senhor verificasse para mim em qual custo, porque não posso deixá-lo nessa situação, até perigosa. Vou resolver o seu problema, Jorge, afirmou o médico. Vai? Sim. Hoje de manhã, houve uma alta na ala daqueles a quem destinamos gratuidade no tratamento e na internação. Isso porque somos filantrópicos e, nessa condição, temos que reservar uma porcentagem de nossos leitos para os que não têm condições para arcar com as despesas. Na verdade, não temos muitos leitos, pois se trata apenas de uma ala psiquiátrica. Mas temos a vaga. Isso é fantástico, doutor, mas são necessários alguns procedimentos que vou enumerar para você para que se proceda à internação. Mas irei ajudá-lo nisso também. Você disse que esse senhor não sabe quem é e que ninguém o conhece. Isso mesmo. Ele tem algum documento? O casal disse que guardou a identidade dele. Então, fique tranquilo. Vou telefonar para o juiz de Boaventura e pedir-lhe para que, se for possível, providencie uma ordem de internação. Por favor, informe-me o número de seu telefone celular. Falarei com o juiz e depois lhe telefonarei, dizendo o que tem a fazer. Pode ser assim? Está ótimo, doutor. Jorge, pois não. Qualquer dia, gostaria de falar com você particularmente. Pode ser? Quando quiser, doutor. Eu ligo. 27. Cumpriu o combinado, pensou Silvia, dirigindo-se à saída do banco, com o extrato de sua conta corrente nas mãos. Não é muito, mas é um bom dinheiro, apesar de que a metade servirá só para eu pagar as minhas dívidas. Mas vai sobrar um pouco. Espere, Silvia, quero falar com você, chamou Priscila, sua amiga e funcionária daquela casa bancária. Oi, Priscila. Tudo bem? Escute. Chegaram umas novas instruções, aqui no banco, que irão resolver o seu problema com a dívida. Penso que não vou precisar mais, Priscila. Consegui ganhar um dinheiro e vou pagar tudo o que devo. Pois acho que não deveria gastar o que ganhou. Neste novo plano, você poderá quitar a dívida em até 30 prestações e com juros baixos. Se quiser, entre aqui, que eu calculo para você. Fiquei interessada, concordou Silvia, pois, acostumada a fazer prestações, poderia quitar a dívida com o banco, que já estava pressionando, e poderia gastar todo o dinheiro depositado. O que acha, Silvia? Adorei. Então, vou fazer o seguinte, preencho o contrato com seus dados, imprimo, você assina aí, hoje à noite, sua dívida com o banco estará liquidada. Mas, por favor, não vá deixar de pagar as prestações, está bem? Pode ficar tranquila. Você disse que conseguiu ganhar um bom dinheiro que dava até para pagar tudo o que devia. Como conseguiu ganhar esse dinheiro, amiga? Isso é segredo. E de onde veio, virá mais. Pode ser, mas não creio, porque foi apenas um serviço e, como foi muito bem feito, já teve o resultado desejado. Por certo, quem me pagou, já não precisará mais de mim. Mas que mistério, Silvia, não posso lhe contar nada, Priscila. E é até melhor que você não saiba, disse, não conseguindo conter um soluço e um pequeno marejar de lágrimas nos olhos. O que foi, Silvia? Está chorando? O que precisou fazer para ganhar esse dinheiro? Porque, se for analisar bem, nem se trata de nenhuma fortuna. Dá apenas para comprar algumas roupas. Como sabe o quanto ganhei? Perguntou, nervosa. Eu não sei, mas você disse que lhe seria suficiente para pagar a sua dívida aqui no banco. Desculpe-me, Priscila. Para você não há segredo, veja. E Silvia lhe mostrou o extrato bancário para a amiga que, ao ver a quantia, reafirmou, foi o que eu disse, não é nenhuma fortuna. E ainda não me respondeu sobre o que precisou fazer para ganhar esse dinheiro. Está até chorando. Silvia enxugou algumas lágrimas com um pequeno lenço e pediu para a amiga que fosse até sua casa à noite, que ela lhe contaria tudo. E, então, Silvia, o que foi que precisou fazer? Conte-me, pois penso que isso a está deixando muito angustiada. A moça olhou para a amiga, permanecendo em silêncio, sem conseguir decidir se deveria desabafar ou mesmo aconselhar-se com ela, até que, finalmente, tomou uma decisão, por sinal, a mais acertada. Fiz uma coisa horrível, Priscila. Eu já estava imaginando. E o que foi?
Ganhei esse dinheiro em troca de uma mentira. Mentira? Sim, e pelo que pude perceber, uma mentira que vai, talvez, destruir um relacionamento. Um relacionamento? Como assim? Penso que um relacionamento de amor. Você poderia ser mais explícita? Eu não entendi muito bem. Apenas falei o que me foi instruído. Com quem você falou? Com uma mulher. Com uma mulher. E, com certeza, mentiu sobre seu marido ou namorado, não? Isso mesmo. Mas e se ela descobrir que foi uma mentira? Como você vai ficar? Foi por telefone, e dei um nome falso. E se ela tiver um identificador de chamadas em seu telefone? Vai saber que foi você quem lhe ligou. Falei de um telefone público. Meu Deus, Silvia. E agora está arrependida, não é? Estou, principalmente, porque a conheço e sei que é uma boa pessoa. E porque concordou. Silvia esfregou as mãos, nervosamente, antes de responder. Foi tudo muito rápido. Uma pessoa me ofereceu esse dinheiro para que eu fizesse uma brincadeira, como se fosse um trote, sabe? Sim. E que depois iria desfazer a brincadeira, e que eu não precisava me preocupar. E ela não cumpriu o prometido, não é? Quando terminei a conversa pelo telefone, liguei para essa pessoa, dando conta de que havia terminado o serviço, narrando-lhe como havia sido o diálogo, e ela me disse que hoje o dinheiro estaria na minha contracorrente. E como sabe que essa pessoa, que você parece não querer revelar o nome para mim, não fez o desmentido? Porque eu vi a mulher, hoje, na cidade, e percebi o resultado da minha ligação telefônica. Ela estava com uma fisionomia muito triste e bastante abatida. E o que fez? Telefonei para o mandante e relatei a ele o que vi, perguntando-lhe se ainda não tinha contado à mulher que tudo não passara de uma brincadeira. E o que foi que essa pessoa respondeu? Mais uma vez, falou para que eu não me preocupasse, pois isso seria feito no momento adequado. Mas estou achando que isso não irá acontecer. E você está com a consciência pesada, não? Muito, Priscila. E o que pretende fazer? Estou pensando em procurar essa pessoa, devolver-lhe o dinheiro e dizer-lhe que vou contar à mulher que foi tudo mentira. Farei isso por telefone, é claro, e nem vou lhe revelar quem foi que me pagou para eu fazer isso. Penso que é o melhor caminho, Silvia. E o quanto antes, porque você não tem condições de prever o que essa mentira pode ter causado ou poderá vir a causar. Até uma tragédia, não, Priscila? E pode mesmo. Pois vou agora mesmo cuidar disso. O que vai fazer? Vou telefonar para quem me pagou e dizer-lhe sobre a minha resolução e que, amanhã, sacarei o dinheiro e o devolverei. Pois faça isso, Silvia. Eu vou embora agora para deixá-la agir. Tchau, Silvia, e boa sorte. Tchau, Priscila, e obrigada pela sua compreensão e pelo apoio. Você é minha melhor amiga. Alô? Bernardo. Ele mesmo. É Silvia. Olá, Silvia. Tudo bem? Já viu o depósito do dinheiro? Vi, e é sobre isso que quero lhe falar. Não está tudo certo. Quero saber se você já desmentiu tudo para a ID. Fique tranquila, Silvia. Não vai acontecer nada. Mas você disse que era só um trote e queria lhe revelar que tudo não passara de uma brincadeira. Por que está tão preocupada? Posso saber? É porque, como já lhe disse, eu a vi hoje e percebi o quanto essa mentira abalou. Estava como que escrito em sua fisionomia. Bernardo permaneceu em silêncio, tentando descobrir alguma forma de convencê-la. Alô? Estou aqui. Sabe, Silvia, isso é muito importante para mim. Não vou lhe contar, Bernardo. Posso dar-lhe mais dinheiro, se quiser. Ou, melhor, diga quanto quer. Eu lhe dou. Não quero dinheiro, Bernardo. Quero que tudo isso seja desfeito. Vamos fazer o seguinte, eu ligo para ela e lhe digo que tudo não passou de uma mentira e não lhe direi que foi você quem me pagou para fazer isso. Não, Silvia. Se fizer isso, ela vai descobrir, na mesma hora, que fui eu quem lhe pagou para mentir. Mas você me prometeu. Acalme-se, por favor. Não vou me acalmar, Bernardo. Estou muito arrependida. Além do mais, tenho receio de que isso venha causar uma desgraça na vida dela. Então, vamos fazer o seguinte: amanhã, bem cedo, irei até a casa dela e verei como ela está. Depois,
Conto tudo a você. Dê-me essa chance, por favor, e eu lhe prometo que, se eu perceber que ela se encontra muito mal com isso tudo, contarei a ela toda a verdade. Prefiro eu mesmo confessar. O estrago será menor se ela vier a saber por mim, pois poderei lhe pedir que me perdoe.